Bom dia, amados. Hoje nós vamos falar sobre a limpeza do templo, Mateus 21, de 12 a 17. O que é uma limpeza de um templo ou de uma igreja? Tem alguém aí encarregado de limpar uma igreja? Sim, nós precisamos da limpeza material, mas principalmente da limpeza espiritual. Os líderes religiosos devem estar primeiramente preocupados de que a sua igreja, o seu templo, seja lá o que for, o lugar onde pregam, embaixo da árvore, seja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de ninguém mais. Seja um lugar de oração. Outro dia uma mãe me falando de algo assim muito inaceitável que aconteceu na sua igreja. No meio do culto, a sua filhinha começou a gritar e descontroladamente. Bebezinha de 6 meses. E aí o povo dentro dessa local começou a olhar para ela, pensando pela expressão, diz ela, em reprovação. É hora de sair, saia, faça alguma coisa com a sua criança. E por fim, alguém veio e a convidou para ir para um lugar destinado às crianças. E ela foi, levou a criança, não concordou de deixar seu bebezinho lá com uma babá e ficou lá até o fim do culto. Veja que a solução de muitas instituições religiosas é trazer o conforto para o povo, para que eles venham para a igreja. Sempre esse conforto está ligado com o nosso materialismo, com as nossas posses, as nossas riquezas, com a nossa vontade de ter uma igreja no mesmo nível que a gente tem na nossa casa. Ou melhor ainda, que é para os fiéis sentir aquele prazer de vir para a igreja. Mas o que Jesus vai falar hoje para nós nessa lição maravilhosa é que muitas vezes a gente deve virar a mesa. A gente deve virar a mesa para o que é certo, para Deus, defender Deus. Muitos de nós ficamos zangados por qualquer motivo, até quando uma criança grita dentro do culto, dentro de uma missa. Mas muito de nós deixamos passar essas coisas imprescindíveis para Deus, que é deixar vir a minhas criancinhas, não barrá-las de ouvir a palavra de Deus, mas quando ela começar a chorar, que todos voltassem seus pensamentos a Deus e orassem, e essa criança iria parar imediatamente de chorar. Que nunca nenhuma instituição religiosa barre o cristão, seja ele quem for, de ter completo acesso a Deus. Então vamos primeiro à leitura da palavra de hoje e depois eu vou explicar detalhadamente. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. É a segunda vez que Jesus aparece no templo e faz uma limpeza material, clamando pela limpeza espiritual. E aí nós vemos
que ele expulsou todos os que estavam comprando e vendendo, derrubou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As pombas eram usadas para sacrifícios naquela época, porque os sacrifícios existiam antes da vinda de Jesus. Depois de Jesus, os sacrifícios foram anulados. A gente não precisa mais, porque já houve o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E nós somos salvos através dele. E o perdão do nosso pecado vem através do arrependimento e também através de Jesus Cristo. E esses cambistas, o que é que eles faziam? O que acontece é que os templos daquela época, eles só aceitavam as moedas do templo, uma forma de extorquir o povo. Eles não aceitavam, por exemplo, as moedas do Império Romano ou as outras moedas da região. Mas quando as pessoas vinham para comprar essas pombas, os animais, para fazer sacrifício, que é o que eles acreditavam na época, eles tinham que perder dinheiro já trocando essas moedas e depois para comprar as pombas ou os animais e outras parafernálias dentro da igreja. Veja que aí estava existindo um templo totalmente voltado para a política, para o comércio, para o bem-estar deles, porque um templo era mais ou menos de 15 a 20 hectares de terra. E ali existiam áreas reservadas para o templo, para os sacerdotes, outra área para as mulheres, área para os homens, área para os gentios e área para o comércio, onde os gentios faziam esse comércio. E nós vemos que o oposto de tudo isso é Jesus lá pregando nas montanhas. Não tinha nada disso, não tinha nenhum comércio. Crianças, mulheres, homens, velhos e novos, todos ali juntos sentavam nas pedras como achavam melhor para escutar a palavra do Mestre. Veja como as igrejas mudaram. E se vocês verem a contradição da igreja, mesmo daquela época, com a igreja de Cristo. Agora, veja o porquê de Jesus estar falando isso, é porque ele é a igreja, ele é o cabeça de toda a igreja. Então, toda a igreja que faz o contrário, ela não pertence a Jesus Cristo, mas pertence a algo ligado com o homem, que está ligado com artes satânicas. Eu vou colocar aí para vocês a primeira vez em que Jesus limpou o templo. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de corda e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Por que é que nós sabemos que é a segunda vez? Pela ordem daquilo que João e Mateus estão registrando na Bíblia. Veja que em João, aí ele está falando de algo que aconteceu depois daquele momento em que Jesus transformou a água em vinho, lá nas bodas em Canaã. E aí estava marcando o início do ministério de Jesus. Agora, esta limpeza está acontecendo depois do quê? Depois daquilo que nós vimos ontem, que foi a entrada não triunfal de Jesus em Jerusalém. Quer dizer, para o povo era triunfal, mas o povo estava querendo um rei totalmente diferente daquilo que Jesus é. E é aquele mesmo rei que eu estava falando para vocês, que comanda esse templo,
que Jesus foi lá e revirou as mesas, expulsou os cambistas. Entre esses 3 anos de pregação de Jesus, veja que o templo não mudou. O templo continuava o mesmo. E aquela situação em que Jesus estava, ele acabou de entrar em Jerusalém, ele vai no templo e faz isso. Então a ira contra ele está aumentando cada vez mais. Ela, ao invés de diminuir, ela aumenta a cada segundo, porque Jesus não estava preocupado em agradar os líderes religiosos. Os políticos, as pessoas que estavam no poder, não era a preocupação de Jesus, mas a preocupação de Jesus era estabelecer a sua igreja, porque ele veio com um propósito e ele tinha que cumprir esse propósito. E esse propósito não incluía nenhuma política social, não incluía aquilo que os sacerdotes da época estavam fazendo dentro dos templos. O grande protesto de Jesus é que ele diz que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. A gente vê hoje em dia, por exemplo, muitos templos, muitas igrejas, muitos lugares em que as pessoas vão para receber a palavra de Deus, mas lá dentro não acontece apenas o aprendizado da palavra, a oração. Existe assim uma mistura muito grande de outros interesses, como existia naquela época em que Jesus virou a mesa. Então, gente, é muito certo, e Jesus quer que a gente vire a mesa, mas não pelos nossos orgulhos para defender aquilo que a gente pensa, mas para defender a palavra de Deus. Porque nós somos representantes de Deus. Quando nós levamos a sério a palavra e a gente está numa posição de educar alguém, de evangelizar alguém, a gente é responsável por levar uma palavra pura, uma palavra sincera, da maneira que Jesus ensinou, não da maneira que o homem está ensinando, não colocando creches na igreja para acomodar o orgulho das pessoas, tendo uma igreja totalmente voltada em todos os sentidos, desde resolvendo aquele problema da criança chorona, até o problema do ventilador, o problema do ar-condicionado, o problema dos vestuários para ir na igreja, o problema das pessoas virarem quando as pessoas entram, o problema de ter um lugar específico na igreja. Então tem muita coisa aí para a gente pensar e ver se a nossa casa, a nossa igreja é realmente voltada para Deus ou para o orgulho do homem, para aquele faz de conta, aquela religião de faz de conta que vai levar muitos para a chama do inferno. Jesus curou os cegos e os mancos. O que é que significa isso? Ele estava mostrando aquilo que ele queria que os líderes religiosos estivessem mais preocupados, dar assistência àqueles que sofrem, o amor fraternal. Não tirar dos oprimidos, não fazer comércio dentro da casa de oração. E o chefe dos sacerdotes teve a audácia de vir e querer repreender Jesus, mostrando que as crianças estavam lá cantando as hosanas, mostrando que as crianças estavam lá cantando as hosanas quando Jesus começou a virar as mesas. Jesus faz uma pergunta aos líderes dos sacerdotes. Ele pergunta: os lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? O que isso quer dizer? Jesus estava simplesmente, novamente, citando para esse líder dos sacerdotes o Salmo 8:2. Porque esse salmo é um salmo de adoração a quem? A Deus.
E o que é que esses sacerdotes estavam fazendo? Colocando essas crianças para adorar a Deus, mas ao mesmo tempo eles tinham todo esse comércio dentro da igreja. Eles estavam extorquindo do povo. Veja que coisa mais horrenda que existe, mas não é diferente da nossa realidade de hoje. Tem muita coisa errada dentro da igreja, dentro de certas áreas em que dizem ser a casa da oração, mas que por outro lado está havendo comércio. Estão desviando a palavra de Deus. A palavra de Deus passa a ter um outro nome, um outro significado. A palavra de Deus indo para shows, indo para certos louvores, que é para angariar fundos. A palavra de Deus indo até aos carnavais. Tem igrejas fazendo carnavais em nome de Deus. E o que é que a igreja está querendo fazer com tudo isso? É criar uma igreja voltada para o lado humano, acomodando os desejos humanos, os desejos da carne. Mas isso não está certo para Deus, está certo para o outro lado, o contrário de Deus. Então a gente tem muitas vezes que virar a mesa e falar a verdade, porque não é isso que está na palavra de Deus, é uma Bíblia paralela, a pessoa usando a palavra de Deus para algo diferente daquilo que está em essência escrito dentro do Evangelho do Senhor. E Jesus já tinha falado tudo para esse chefe dos sacerdotes, estava explicado. Porque não importa uma igreja estar lá colocando louvores a Deus, mas por outro lado ela está negando a Deus. Se é uma casa de oração, tem que ser casa de oração 100%. Porque se não é, veja o que Jesus fez em seguida, ele saiu. Ele não ficaria naquela igreja. Temos que pensar muito nisso, porque se a gente está indo numa igreja para buscar proteção, mas a igreja que a gente vai está totalmente voltado para obras satânicas, é melhor a gente não ir na igreja e orar em casa. Tem muito mais valor do que a gente estar apoiando as obras satânicas em nome de Deus. Isso é uma coisa abominável para Deus. Vamos pensar nisso e principalmente não levar em conta aquilo que eu estou falando, que eu não sou ninguém, mas leve em conta a palavra de Deus. Se você achar essas abominações que estão acontecendo nas igrejas dentro da palavra de Deus, continue fazendo. Se não, é hora de fazer uma revisão e parar. Vamos voltar ao Senhor, aceitar Jesus como o nosso Salvador, o nosso único Salvador. Nós vamos a Deus através de Jesus. É a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos dá vida, que nos dá luz, que nos abençoa, que traz paz e que nos ajuda a pôr o pão de cada dia na nossa mesa. Bom dia, meus irmãos, muita paz no Senhor Deus. Amém.